Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso é o que está escrito lá em Provérbios 6,6. Mas você já parou para pensar o que as formigas podem nos ensinar? Fique nessa dopamina de hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da natureza. Olá, conquistadoras e conquistadores, que bom ter vocês aqui. Mais uma dopamina, um momento onde o Senhor fala ao nosso coração. Que alegria, de fato, finalizar essa semana com alegria e gratidão no coração, por saber que nós tivemos o tempo todo ali a palavra do Senhor nos trazendo direcionamento. E nós realmente tivemos uma semana atípica, uma semana de movimento, saímos da zona de conforto e hoje vamos fechar com chave de ouro, com uma ministração que falou muito forte ao meu coração, uma palavra que me trouxe movimento, me fez sair da zona de conforto de fato, porque muitas vezes a gente acha que zona de conforto é um lugar agradável, mas nem sempre é. Muitas vezes a zona de conforto é só o lugar onde a gente se acostumou a estar, mas que muitas vezes a gente não gosta. E eu quero realmente te incentivar a não ficar mais nesse lugar. A palavra de hoje vai trazer confiança para o teu coração, para que você se movimente. Vai trazer direção para que você não aceite mais estar nos mesmos lugares ou vivendo da mesma forma como você tem vivido. Eu tenho certeza que você almeja coisas diferentes. E, inclusive, ontem, no nosso treinamento, nós falamos muito sobre isso e eu quero agradecer todas as conquistadoras que participaram. Eu tenho certeza que elas saíram encorajadas a se posicionarem. E se você perdeu, eu tenho que te falar que realmente você perdeu. Foi um treinamento lindo, maravilhoso, um treinamento 100% gratuito e quem se inscreveu e não deixou essa oportunidade de passar foi muito abençoado. Mas calma que você não vai perder outras oportunidades, porque eu tenho certeza que você aprendeu com essa, né? Então agora você vai entrar na Escola da Sabedoria, se você ainda não entrou, e se você estiver lá, vai ficar atento em toda a nossa programação, porque de tempos em tempos vamos ter alguns treinamentos como este que nós tivemos ontem, para que você possa também se desenvolver. Mas a aula de ontem nós vamos deixar disponível na nossa plataforma da Escola da Sabedoria. E para você acessar, você pode fazer a assinatura, onde você vai ter acesso não só a essa aula, mas a todos os outros workshops e treinamentos que nós teremos ao longo dos próximos meses, dos próximos dias, né? Então você vai ter acesso livre, né, para participar de tudo, estar mais próximo de tudo que nós temos feito também na escola. Então, faça parte, eu quero te convidar a isso. E entrar na escola, né, no grupo do WhatsApp é gratuito, tá? É só assinatura para acessar os outros treinamentos que tem realmente uma assinatura, mas você pode saber e ter essas informações aqui na descrição do vídeo. Tem o link do grupo de WhatsApp e as informações da nossa plataforma para que você possa se inscrever. Então, chega de ficar criando desculpas para se movimentar. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Eu quero realmente tirar do seu coração todas as desculpas que têm feito você não se movimentar. Mulher, você quer viver algo novo, mas enquanto mais você ficar olhando as impossibilidades, menos você vai avançar. E Deus me deu até uma frase para este nosso encontro de hoje. E a frase é, eu até anotei para ser bem fiel ao que Deus colocou no meu coração. Aquilo que você não enfrenta, ou seja, o medo que você não enfrenta, ele te paralisa. E existem muitas pessoas paralisadas porque elas não estão enfrentando aquilo que gera medo. E hoje eu quero te levar a refletir como você pode se movimentar a partir do exemplo das formiguinhas, né? A gente viu no início dessa dopamina. Então, se você quer realmente entender como sair da zona de conforto e usar a palavra do Senhor como direção para o teu dia, vamos orar juntos e colocar diante do Senhor? Pai, eu quero te louvar e te agradecer e quero pedir, Pai, que o nosso coração esteja aberto para este tempo onde a Tua palavra vai entrar no nosso coração. Uma palavra que vai gerar vida, vai gerar movimento e vai fazer a gente se mobilizar ao Teu propósito. Se há pessoas aqui hoje paralisadas pelo medo, pela dúvida, Senhor, que agora o Senhor venha trazer vida e trazer direção para que essa pessoa saia, Senhor, dos lugares onde ela está se acomodando e comece a se movimentar em prol do propósito que o Senhor tem para a vida dela. Assim eu oro e peço ao Senhor que me use como instrumento e canal do Senhor para a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Bom, conquistadoras, hoje nós vamos então
aprender com esse exemplo das formiguinhas. Então você já sabe onde nós vamos ler, que é lá em Provérbios, no capítulo 6. Enquanto a gente está abrindo a Bíblia, eu quero incentivar você a pegar o teu caderno aí também para anotar, porque aqui nós temos um lema. Qual que é o nosso lema? Ouvir, pensar e agir, o OPA. E se você só ficar aqui escutando, você vai até achar algumas coisas interessantes, mas isso não vai gerar nenhuma transformação. Mas se você pegar um caderno, anotar e começar a pôr em prática tudo que você vai aprender aqui, você vai ver que muitas coisas vão mudar na tua vida. Faça isso porque foi o que eu fiz e Deus movimentou a minha vida para um lugar onde eu não esperava e a viver coisas que eu também não estava mais acreditando que poderia viver. Então, se é isso que você almeja, abre o seu coração para viver isso hoje, tá bom? Então aí, abriu sua Bíblia? Provérbios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 6 em diante, que diz assim: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe e nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Eita, que palavra dura esta, não? Mas, na verdade, muitas pessoas elas olham para esse texto e falam assim: mas eu não sou preguiçosa. Eu faço as coisas, eu estou sempre fazendo as coisas. Mas esse texto, na verdade, não é sobre preguiça, especificamente só de ficar deitado e dormindo, embora ele use esse termo aqui. Mas, na verdade, essa preguiça que nós vamos aprender aqui é uma preguiça espiritual, uma preguiça de movimento, quando nós entendemos que devemos fazer algo, mas a gente não faz. Será que hoje você tem deixado com que a dificuldade mantenha você com os braços cruzados diante das lutas, diante das aflições? Quantas pessoas hoje, por exemplo, sabem que elas podem fazer algo para mudar a realidade que elas estão vivendo? Mas o que elas sempre dizem é: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. Eu vou abrir meu coração com vocês nessa dopamina de hoje, porque na verdade eu sei o que é estar neste lugar onde você tem um desânimo constante, no lugar onde você olha as circunstâncias à sua volta e você fala: nada vai dar certo. Parece que nada acontece para te trazer força, te trazer ânimo para continuar. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela nos motiva a sair deste lugar. E é interessante que ele fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, para que você seja sábio. O que é ser sábio? É você não deixar com que nada te paralise, até mesmo nos momentos difíceis. Você tem que entender que o que você faz hoje, você vai viver amanhã. Tudo que você armazena hoje, você vai aproveitar e desfrutar amanhã. Por isso que ele traz o exemplo da formiga. Porque as formiguinhas, como vocês viram ali, elas estão trabalhando. E aqui embaixo, quando eu olho, tem várias formiguinhas trabalhando com suas folhinhas nas costas, levando para o formigueiro. Por quê? Porque elas aproveitam enquanto a luz do dia, enquanto a vida, quando as coisas estão em movimento, para elas se movimentarem também, para elas garantirem o alimento, garantirem as provisões, para que nada venha contra elas a ponto de deixá-las desprovidas do que elas precisam. Então, elas acreditam, e obviamente a natureza, ela espera a provisão que vem do próprio Deus, mas elas fazem a parte delas, Elas estão lá buscando as coisinhas que elas encontram no caminho para poder armazenar. Só que é interessante que elas estão sempre fazendo isso, seja um dia com sol, seja um dia nublado, seja um dia chuvoso, elas estão ali fazendo a parte delas. Agora eu quero trazer isso para as nossas vidas. Muitas vezes a gente espera o dia bom acontecer para que a gente se motive a fazer o que tem que ser feito. Quantas pessoas estão esperando uma notícia boa, uma coisa extraordinária acontecer para que elas realmente mudem de vida? Eu mesma já estive neste lugar. Quantas vezes eu olhava para as circunstâncias à minha volta e ficava falando para Deus: Deus, quando que as coisas vão dar certo na minha vida? Quando que eu vou ver as coisas realmente colaborarem para que eu possa me sentir animada de novo? E quanto mais eu orava, menos eu via as coisas acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai para este lugar da oração não no sentido de buscar a Deus, mas no sentido de querer cobrar.
a Deus para que Ele faça algo, para que aí sim a gente faça a nossa parte. Mas muitas vezes Deus não vai fazer realmente porque Ele quer que você se posicione. Ele quer que você olhe e perceba que, por mais que você queira que as coisas deem certo na sua vida, existem coisas que você tem que fazer independente se está dando certo ou não. Você não pode mudar o seu caráter, você não pode mudar a sua postura pelas circunstâncias da sua volta. Mas é isso que muitas pessoas não entendem. E elas acabam mudando a postura delas, mudando o caráter delas pelas circunstâncias. Ah, não está dando nada certo na minha vida? Ah, então dane-se isso. Eu vou ficar aqui do jeito que eu tô. Eu vou me conformar com a minha vida como ela é. E é onde as pessoas se perdem, é onde elas são encontradas depois, como a gente viu no verso 11. Olha que interessante que o verso 11 diz. Ele diz exatamente assim: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Olha que interessante. As pessoas acham que as coisas acontecem do nada, mas na verdade não. As circunstâncias, elas vão trazer consequências. E quando essas consequências vêm, as pessoas ficam surpresas. Nossa, eu não esperava que isso iria acontecer. Será mesmo? Ou é porque você realmente não se preparou quando deveria se preparar? A palavra do Senhor é muito clara. Ela não deixa dúvidas do que Ele espera de nós. E o nosso movimento é necessário, conquistadora. Olha só, quando eu passei pelo processo de depressão, quando eu estava desanimada com tudo, com os meus projetos, com o meu trabalho, quando eu já não acreditava mais que eu poderia voltar a fazer o que eu faço hoje, eu ficava falando para Deus: Deus, me dá uma notícia boa, me motiva hoje com uma notícia boa. Só que quando não vinha essa notícia, eu ficava desmotivada e eu desanimava e eu voltava para o mesmo lugar e nada mudava na minha vida. Até que um dia o Senhor me fez entender que o que deveria mudar não era o externo, era o interno, era a Stephanie por dentro. E quando eu percebi que as minhas atitudes deveriam ser diferentes diante do cenário ruim, foi quando eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Foi quando eu comecei a reagir, foi quando eu comecei a cuidar melhor de mim, da minha saúde, do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual. Foi quando eu comecei a entender que não dependia das circunstâncias externas para eu fazer a minha parte. Assim como as formiguinhas, elas não dependem das circunstâncias para elas trabalharem. Elas simplesmente saem e vão fazer a parte delas e vão buscar aquilo que elas encontram no caminho. Conseguem entender? E olha o helicóptero passando de novo por nós. Vamos esperar um pouquinho porque talvez o barulho fique muito alto. Mas enquanto o helicóptero está passando, eu quero que você pense no seu coração. O que hoje você está se acomodando? Onde hoje você está se conformando? Onde hoje você está literalmente cruzando os braços, como o texto diz, e dizendo: a minha vida é essa mesmo, deixa eu ficar aqui. Quando a palavra de Deus fala sobre o preguiçoso, não está falando só daquela pessoa que não quer nada com nada. Muitas vezes está falando daquelas pessoas que querem vencer na vida, mas que elas estão se conformando com as circunstâncias ruins e usando essas circunstâncias como desculpas para que elas não mudem a maneira como elas estão vivendo. E hoje Deus te chama para mudar a sua postura. Sabe, muitas vezes você está aí, aceitando essa realidade da sua vida, porque você realmente se entregou para ela. Deus, ele pode mudar a sua realidade da noite para o dia. Como nós ouvimos ontem na dopamina. Deus, ele muda e ele faz o improvável nascer, ele faz o improvável acontecer, mas ele só faz isso com quem é obediente, quem é fiel, quem se movimenta, quem para de usar as desculpas da dificuldade, da dor, da luta, da batalha, para não se movimentar. Então, se você quer viver o novo de Deus, é hora de você parar de se esconder e começar a se movimentar. Está na hora de você olhar para aquele que te criou, que colocou você aqui neste mundo não para passar a vida como se fosse qualquer pessoa, mas para viver um propósito. Você carrega uma essência que é de Deus para a sua vida. Mas até quando você vai ficar aí sentado, olhando para as coisas acontecerem, vindo as batalhas e as dificuldades e você, ó céus, ó vida, ó nada dá certo? Não, Deus não te chamou para ficar neste lugar. Então quando você ouvir mais uma vez essa palavra sobre vai ter com a formiga ou preguiçoso, não olhe só para quem só está ali, que não quer nada com nada. Olhe para você mesmo, que deseja tantas coisas, mas que você tem se acomodado com a vida que você está levando. Achando que essa é a vida que Deus reservou para você, mas quando não é. Porque eu posso te dizer, há uma vida melhor que você pode decidir ter hoje. E essa vida se chama movimento e direção no Senhor.
Se você decidir obedecer e se movimentar no Senhor, você vai ver que muitas coisas podem mudar na sua vida. E agora, para finalizar essa nossa dopamina de hoje, eu quero te convidar a abrir seu coração para a nossa lição prática do dia. E essa lição prática do dia, ela vai fazer você refletir sobre como de fato você pode se movimentar hoje e decidir fazer o que só você pode fazer, mais ninguém. Porque o primeiro movimento quem tem que fazer é você e o restante Deus faz. E a lição prática de hoje é inspirado no que eu mesma vivi lá atrás, quando eu estava no meio de uma depressão, onde eu estava paralisada diante das circunstâncias. Eu não tinha ânimo para nada. Eu vivia literalmente meu dia somente sobrevivendo. Era assim que eu estava. Eu levantava, olhava para as coisas, ficava triste com as circunstâncias e desanimava e voltava e ficava naquele fluxo, naquele processo de que nada acontecia e nada fluía. Até que um dia eu decidi me movimentar. E sabe como eu decidi me movimentar? Neste parque mesmo que vocês estão vendo aqui. Comecei a vir fazer caminhadas todas as manhãs, comecei a voltar a estudar e a ler a palavra com meu coração aberto para ser ministrado pelo Senhor. Comecei a novamente gravar os devocionais e a postar, mesmo sem ânimo, mesmo sem motivação, porque eu entendi que se eu esperasse a motivação vir, eu jamais conseguiria ter os resultados que eu estou tendo hoje. E eu posso dizer que se você também esperar vir a motivação para mudar, você nunca vai mudar. Essa é uma decisão que você precisa tomar hoje, independente da motivação. Então, movimente-se, saia da sua casa um pouco, vai caminhar, veja a luz do dia, respire um ar puro, se alimente bem, decida estar perto de pessoas boas, faça boas escolhas, aprenda a desfrutar das pequenas coisas da vida. Talvez hoje você não tenha muito, mas o pouco que você tem é o suficiente para você desfrutar. Agradeça pela família que você tem, ame aqueles que estão perto de você, valorize o tempo com aqueles que são especiais e torne o seu dia um dia cheio de propósito. Vá trabalhar, mesmo que você olhe para o seu trabalho e não goste dele hoje, mas agradeça pelo trabalho que você tem. Faça o seu melhor, mas busque mudar. Busque fazer coisas novas, inove, saia da zona de conforto. O que você pode fazer hoje diferente daquilo que você sempre fez? São coisas como essas que você precisa pôr em prática hoje. Então, se você decidir se movimentar, coloca aqui nos comentários a hashtag OPA e você vai colocar assim, eu decido me movimentar. Combinado? Então vamos juntos fazer isso e eu tenho certeza que você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida e você não vai mais ser surpreendida com a pobreza, com as dificuldades, com as batalhas, como se você não tivesse preparado. E quando vier o dia mau, você vai ter forças para se levantar e continuar vivendo o propósito que Deus derramou sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, espero que nenhum barulho ou coisas externas tenha atrapalhado de você ouvir essa mensagem e que, na verdade, ela possa produzir frutos no seu coração. Lembre de compartilhar com outras pessoas, se inscreva no canal, abrir o sino de notificação e eu te espero na semana que vem para mais uma semana de dopaminas. E amanhã tem ponto de acesso às 10 horas da manhã para continuarmos estudando sobre as características do fruto do Espírito. Um grande beijo e tchau, tchau!